Como falar com a câmera de um jeito que não pareça robotizado, mas quando nós falamos em gravar, geralmente a gente tem a ideia que a gente tem que decorar um texto, mas não é bem assim. Eu sou a Karen, ou TT, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no TT Responde de hoje, eu vou responder uma pergunta que era minha. Foi algo que eu pesquisei em tudo quanto é canto. Pesquisei no YouTube, pesquisei no Google, mas no fim eu encontrei a resposta trabalhando. Porém, seguir algumas dicas que eu vi no YouTube, que eu vi em alguns sites, me ajudou bastante nesse processo. E a pergunta é: como falar com a câmera? A pergunta poderia acabar aí, como falar com a câmera, ou poderia ser, como falar com a câmera de um jeito que não pareça robotizado e decorado. Mas quando nós falamos em gravar, geralmente a gente tem a ideia que a gente tem que decorar um texto, mas não é bem assim. Essa é uma das dicas, mas eu vou chegar lá. Eu pessoalmente sou uma pessoa muito tímida e o meu primeiro contato com as câmeras não faz muito tempo. Então eu tive que me acostumar com isso muito de repente. E o primeiro vídeo que eu gravei e que realmente foi postado foi aqui na empresa. Isso tudo é para dizer que eu não sou uma perita nem especializada em comportamento. E o que eu vou falar hoje são algumas dicas que me ajudaram a falar melhor com a câmera. Sabendo disso, vamos ao ponto. Como lidar com a timidez? Eu pessoalmente não vejo a timidez como um problema, mas é claro que tudo em exagero, tudo em excesso deve ser preocupante. Então se você for uma pessoa extremamente tímida e que isso comece a atrapalhar em algumas áreas da sua vida, eu te aconselho a procurar uma ajuda profissional. Interessante. Então, senhor Bolero, o que o senhor gostaria de dizer hoje? Pô, irmão, se eu for contar toda a minha história aqui, vai longe a sessão aqui. Porque eu posso te dizer que isso não vai ser solucionado com vídeos no YouTube, mas pode te ajudar. Como experiência própria, eu digo que as pessoas tímidas, elas têm muito medo do que as pessoas vão pensar. Isso pode ocorrer até mesmo quando você está sozinho no seu quarto, trancado, gravando um vídeo. Lembrando que existem casos e mais casos. Eu, por exemplo, quando eu tive que começar a gravar, era com bastante gente em volta, era algo profissional. Eu vou apagar isso do meu story. Algo que era do meu trabalho, então eu não tive escolha de fazer sozinha. Mas para você que quer começar a gravar vídeo no YouTube, seja qual for o tema, eu aconselho você a começar sozinha. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para uma pessoa extremamente tímida, é muito mais fácil ela conversar sozinha com a câmera quando tem alguém atrás dela, ou quando tem pessoas em volta dela. Porém, se o seu caso for semelhante ao meu e você tenha que começar algo profissional, algo que é exigência do seu trabalho, eu te aconselho a também fazer as coisas sozinha. Eu quero chegar ao ponto que quando eu comecei, antes de eu gravar, antes de eu começar as gravações aqui na empresa, eu pegava meu celular sozinha no quarto, em qualquer lugar, e eu começava a falar com a câmera. Falar de assuntos diversos, eu tava me divertindo, era como se fosse um hobby. É claro que os vídeos eram super mal feitos e que nunca foram postados e nunca vão ser postados. Mas era uma forma de me ajudar. Mas obviamente que eu, como uma boa criança de 10 anos, lá no ponto de 2016, 2015, eu já quis ser youtuber. Então eu já fazia isso muito antes de eu começar a trabalhar com isso. Então a minha dica basicamente é: pega o seu celular, abre a câmera frontal, posiciona ela e começa a falar. Começa a falar de qualquer coisa. Eu gostava, ou até mesmo eu faço isso na frente do espelho, quando eu tô me maquiando, fazendo alguma coisa, como se eu estivesse gravando um vídeo pro YouTube. Isso pode parecer muito idiotice, mas ajuda mesmo, gente, tô falando sério. E além disso, é muito divertido, inclusive. E isso leva a gente para a próxima dica: conversar na frente do espelho. Espelho, espelho meu, existe um reino mais perfeito do que o meu? Isso, como eu disse, parece um pouco loucura, mas não é, ajuda bastante. Além disso te ajudar na hora de falar, das palavras saírem melhor, é muito bom porque o texto já vai estar basicamente na sua cabeça, você só vai precisar desenvolver ele na frente das câmeras. A próxima dica é: evite comparações. O que eu quero dizer com isso? Além de nós produzirmos conteúdo, nós também consumimos conteúdo. Então não é justo para com a minha pessoa eu me comparar os meus primeiros vídeos com alguém que está há muito tempo no YouTube gravando há muito tempo.
Não estou dizendo para você não assistir outras pessoas, isso é muito importante, inclusive. Mas para você não se comparar, não comparar o seu conteúdo e não comparar também a forma que as pessoas falam. Porque cada um tem um jeito diferente. Eu, quando eu tô conversando, eu falo muito com a mão. Geralmente não em conversas normais do dia a dia. Mas quando eu estou na frente da câmera, eu costumo mexer muito a minha mão. Inclusive, é uma coisa que eu faço bastante, que às vezes até me irrita quando eu estou vendo o vídeo depois. E esse meu excesso de gestos com a mão chega a ser um problema? Não. É um pouco irritante, mas não chega a ser um problema, porque é uma forma de eu me expressar e eu consigo falar melhor, assim eu consigo desenvolver o tema melhor. Então o que eu quero dizer com isso é que você é único, você tem seu próprio jeito de falar e de se comunicar, e isso não é um problema. Então a dica é, evite se comparar. A próxima dica que eu citei lá no começo do vídeo é não se prender em roteiros. Isso porque eu, por exemplo, nesse computador que tá aqui na frente que vocês estão vendo, tá o meu roteiro organizadinho por todas as minhas falas, porém eu não estou lendo ele. Em cada pausa que eu dou uma lembradinha e converso e desenvolvo o tema com vocês. Isso porque ninguém tá aqui pra ver um jornal, né? Ninguém quer ver as pessoas lendo o roteiro, ninguém quer aquela coisa robotizada, ficar aqui. Eu particularmente não gosto, eu acho o vídeo assim bem cansativo de assistir. Mas é claro que é um nicho, tem gente que gosta, né? Mas para mim não é o mais conveniente quando nós falamos em vídeo pro YouTube. Então eu já falei isso, mas eu vou ressaltar porque isso também serve para esse tema. A minha dica é, leia o seu texto, prepare o seu texto. Não faça tudo em última hora, porque vai ficar bem difícil de você conseguir desenvolver o assunto. Fale em voz alta, desenvolva na frente do espelho, ou pega alguém, senta a pessoa e fala assim, olha, eu faço isso com a minha mãe. Você vai ouvir o meu vídeo todo agora que eu vou desenvolver como se você fosse a câmera. E isso ajuda bastante. Ajuda a não ficar robotizado, a não ficar uma coisa que dá pra ver que você tá lendo, porque não fica uma coisa muito legal. Então, basicamente, a dica é, não decore os roteiros, aprenda-os. Já quase caminhando para o fim, nós vamos falar sobre a próxima dica, que é leitura. O que eu quero dizer com isso? Tô com sono. Pelo menos no nicho que a gente trabalha aqui na Fernandes Mídia, nós falamos com assuntos mais profissionais. Não é tão puxado para o entretenimento. Então isso exige uma preparação de textos um pouco mais complicadas. Nesse vídeo nem tanto, mas por exemplo em vídeos sobre criptomoedas, NFTs, vídeos assim exigem um pouco mais de preparação até mesmo nas palavras que eu vou usar. Porque geralmente esse tipo de conteúdo vai para pessoas mais velhas, para pessoas mais experientes que estão pesquisando sobre o assunto. Então essa dica também funciona para quem é na base do entretenimento. A leitura é super importante. Eu diria que é indispensável, mas... Então a minha dica é leia bastante, porque isso vai ajudar na hora de escrever o seu roteiro, para quem trabalha com os roteiros e para quem vai conversar com a câmera. No caso, eu faço os dois, então a leitura me ajuda bastante, tanto na hora de falar, tanto na hora de escrever. E agora pra gente finalizar o vídeo, a minha última dica é ver a câmera como uma pessoa. Pra quem é tímido e tem um pouco medo de pessoas, assim como eu, isso pode ser que não te ajude tanto. Mas você olhar pra câmera não como se fosse um objeto, mas como se fosse uma pessoa, pra você conseguir se comunicar, pra você conseguir conversar com ela com mais naturalidade, isso é muito importante. Então, basicamente, foi esse o vídeo, gente. Lembrando que são dicas que eu uso, então não é nenhuma regra de prática aqui pra você seguir. Eu também não sou especializada em comportamento, mas são dicas que me ajudam e eu queria passar pra vocês. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês pelo menos um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até a próxima!